Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Muito bem, então vamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje. Hoje é a nossa última reunião desse ano, porque a gente está... De quarta-feira. Das quartas-feiras, né? Porque a gente entra no recesso agora do final de ano, né? Onde muitos, de alguma maneira, hoje não dá para dizer que se reúne com os familiares, porque a gente estava conversando um pouco, né? Que tem essa dificuldade hoje, por causa do risco. Hoje, dia 16 de dezembro, a gente segue ainda estudando a primeira parte, né, do livro dos médiuns, Noções Preliminares. Hoje nós vamos estudar basicamente, os últimos 3 sistemas, capítulos 4, porque a gente vai finalmente ter o estudo do último item, que é o 50. Né? Então, nós vamos aqui agora ver sobre o sistema otimista. Kardec começa assim: ao lado dos sistemas que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, que foi a última que a gente estudou, que foi o item 46, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Eu vou parar um pouquinho, só dar uma pausa. Estávamos falando do sistema otimista, que vocês se lembram que nos primeiros eles eram totalmente pessimistas, eram daqueles incrédulos, que inclusive eram contra esse fenômeno, qualquer ele que fosse, né? E o sistema otimista, como falamos, ele está ao lado do sistema que só vem nos fenômenos a ação dos demônios, que foi aquele que a gente estudou, 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Há outros que só veem a dos espíritos bons. Esse é o contrário. Então, esse sistema otimista faz com que as pessoas só acreditem que tem bons espíritos. E a gente vai entender como é que é a visão deles, né? Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Olha como é ilógico, agora que a gente está aprendendo, né, que a gente já tem um conhecimento, é como se um espírito atrasado ou inferior em conhecimento, em moral, desencarna e vira um sábio, vira um espírito puro, né? Ou quase isso. Então, é uma visão muito, realmente, otimista, que é totalmente contra a lógica. Né? Essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a fonte de numerosas decepções. E só pode dar nisso mesmo, né? Porque a gente já sabe que os espíritos nada mais são do que os homens na condição de encarnados. É basicamente isso. Elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de alguns homens. Kardec, desde o começo, ele nos orienta que a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão. E se tiver que desconfiar da comunicação de algum espírito, tem que desconfiar. Por quê? Porque eles são homens, são seres humanos. E como todo ser humano, tem aqueles que buscam a verdade e tem aqueles que não se preocupam com a verdade. Né? Aí vem o próximo sistema, ele chamou de uniespírita ou monoespírita. Vamos entender o que é isso aí. Uma variedade do sistema otimista é a crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, o protetor da Terra. Então, imagina, Jesus seria esse representante, esse único espírito que estaria trazendo as comunicações para a gente. Nenhum outro teria o direito. Ou, de alguma forma, transmitiriam a ele e ele transmitiria para a gente. Quando as comunicações são da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, cheias de malevolência
e de maldade, seria impiedade e profanação supor que pudessem provir do espírito do bem por excelência. Então, como acontecia isso nas reuniões que Kardec participava, ou que ele conduzia, tinha espírito também que vinha com essas grosserias, né? Com maneira assim, um baixo caráter, né? De falar e de mostrar suas ideias. Então, seria quase que uma profanação, como ele falou assim, achar que é um espírito superior como Jesus, o Cristo, né? Transmitindo essa comunicação. Ainda se poderia admitir a ilusão se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito más, explicando tratar-se de uma prova a que o espírito bom os submete a ditar-lhes coisas absurdas. Aí é mais absurdo ainda, né? Imagina um espírito do nível de Jesus, assim, conduzir comunicações desse teor. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode fazer bons ditados para tentá-los, outros pensam que Jesus é o único a se manifestar e que pode fazer maus ditados para experimentá-los, para colocar a gente à prova, a nossa crença à prova. Então, vocês percebem como Kardec está buscando mostrar para a gente, ou para aqueles que têm esse tipo de crença, através desses sistemas, mostrando o quanto isso é absurdo. Então, ele nos conduz a pensar de forma raciocinada, como a gente vai ver no item 49, que é o seguinte. Então, ele vai chegar nesse final e vai como que fechar, concluir os sistemas, esses sistemas de crenças ou de explicações. O que são as comunicações dos espíritos? Entre essas duas opiniões tão diversas, quem decidirá? É o diabo ou é Jesus que está se comunicando? O bom senso e a experiência. Então, aí que entra o nosso bom senso, a nossa experiência, a nossa análise, para poder saber quem que está se comunicando. E citamos a experiência, porque é impossível que os que adotam essas ideias tenham verificado tudo suficientemente. Kardec, quando começou a estudar as manifestações dos espíritos, esses fenômenos, para saber do que se tratava, ele foi fundo. Então, a partir do momento que ele teve essa experiência de que ele fala, essa busca e na conclusão, no conhecimento, o que é tudo isso que estava acontecendo, ele não fez uma reunião nem duas. Ele foi longe com isso, foi estudando, estudando e observando o que significa que é uma ciência, foi analisando para poder ter um dado científico que ele pudesse basear e ter uma conclusão, digamos assim, sólida do que estava acontecendo. E não porque assistiu uma ou outra reunião e já concluiu, de forma precoce, aquilo que estava acontecendo, tentando explicar, né? Quando lhes advertimos com os casos de identificação que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas comunicações escritas, visuais e outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que tomam aquelas formas. Então, imagina só, nós aqui, tem uma reunião mediúnica, segundo esse sistema, tá? A gente recebe aquele comunicante de qualquer que seja a forma, através da escrita, através da fala, através até mesmo da materialização, como ele falou aqui, né? Tomar aquelas formas, né? A comunicação visual, no caso. Aí, a gente, depois da comunicação, vai falar, foi o diabo que fez isso aí. Pô, mas peraí, mas era meu pai que estava se comunicando. Eu reconheço, ele falou coisas que só ele sabe a meu respeito. Nós tivemos uma experiência junto que só eu e ele sabíamos disso. Como é que pode ser isso? Não era o diabo, não pode ser. Era meu pai. Então eu tenho essa certeza.
Mas esse tipo de sistema, ou é um ou é outro. Então, ou também fala, não foi o diabo, não foi Jesus que deu a comunicação. Mas peraí, foi meu pai, não era Jesus, eu reconheço. Jesus é outro espírito. Eu não posso aceitar que fosse ele, por mais que eu quisesse ser filho de Jesus, né? Mas não era ele. Então, tudo passando pelo crivo da razão. Mas não dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. Com que fim o espírito da verdade viria nos enganar sob falsas aparências, abusar de uma pobre mãe ao fingir-se o filho por ela chorado. Imagina, alguém toma a forma do filho, toma o lugar do filho e vem se fazer passar por aquele filho que não é. Então, a razão se recusa a admitir que o espírito mais santo de todos venha a representar semelhante comédia, semelhante farsa. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais agradável, a consolação dos aflitos. Esse é o caráter, a característica principal do espiritismo. É o consolador que Jesus nos prometeu. Então, é tirar a consolação. Declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. O 49, né, outro sistema, é o multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que examinamos, sem tirar fora os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Então, tudo que a gente viu até agora, do 48, né, o item 48 para trás, até chegar no primeiro sistema, que era aquele totalmente negativo, aquele que negava a existência dos espíritos, aquele que falava do estalar de ossos, aquele tipo de coisa, tudo aquilo lá, né? Então, todos esses sistemas, eles ou eram incompletos ou mal interpretados. E aí ele faz uma comparação. Uma pessoa pinta uma casa de vermelho de um lado e branca do outro. Aquele que estiver vendo o lado vermelho vai dizer que a casa é vermelha. Aquele que estiver vendo a casa branca vai dizer que o lado branco vai dizer que a casa toda é branca. Então, quem que está com a razão? Então, ao mesmo tempo, há o certo e o errado. Os dois. Um que viu um lado, ele ao mesmo tempo está certo e está errado. Né? Agora, quem vê toda a casa, quem dá uma volta ali e vê, ele fala que tem duas cores. E ele vai estar com a verdade. Então, é isso que Kardec propõe, que a gente analise a ponto de dizer o que realmente é verdade sobre essas manifestações. Porque esses sistemas, eles só veem um lado, é incompleto. Todos eles têm só uma versão, uma conclusão. Acontece o mesmo com as opiniões sobre o espiritismo. Pode ser verdadeira sobre certos aspectos e falsa se a generalizarem, tomando como regra o que é apenas exceção, interpretando como tal o que é somente uma parte. Então, pegar uma amostrazinha de nada e concluir todo uma filosofia, uma ciência, todo um conhecimento de uma forma assim, somente por um pedacinho que está lendo, ou que está vendo, que está analisando. Por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente essa ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma infinidade de fatos característicos que serão como raios luminosos. Hoje, eu posso afirmar aqui, sem sombra de dúvida, sem erro nenhum, que esse grupo que está aqui estudando, que está aqui ouvindo, já tem experiência, já tem discernimento suficientes
para poder entender o que é essa manifestação. Já tem condições para analisar isso. Então, esse conhecimento é que vai ser a base para que a gente possa saber, tirar uma conclusão correta, porque nós estamos estudando isso há muito tempo. No nosso estudo, que boa parte daqui estuda o Livro dos Espíritos, chegamos na metade do livro. Nossa, é muita informação. Mas já temos uma ideia, assim, muito boa, se não completa, bastante avançada do que é o mundo dos espíritos. E aí a gente lê, estuda, verifica esses sistemas que nós vimos até agora, e para a gente parece brincadeira de criança, assim, do ponto de vista... Não é verdade, é uma historinha. Hoje, a gente tem condições de avaliar e ser aquele cara que vai ver as duas faces, as duas paredes da casa, porque a gente viu as duas, e a gente pode tirar conclusões mais sérias, mais completas do que é essas manifestações. E não para por aí, porque a gente vai seguir mais adiante e vai mais e mais penetrando nesse mundo e vai entendendo mais e mais e assim, se felicitando a si próprio, tornar-se feliz por ter tamanho entendimento de uma coisa tão importante, que até um tempo atrás para nós era tudo assim. Ou era história, ou era misticismo, ou era o que fosse, mas não era verdade. Então, essas informações que nos vêm é um descortinar da realidade. É como se a gente tivesse uma cortina na nossa frente e alguém fosse lá e abrisse, e a gente pode ver, através dela, um mundo totalmente novo. Podemos até, eu arriscaria dizer, podemos assim, individualmente, entender a situação pela qual nós passamos hoje, em termos de mundo. Poder entender o mundo como um só, uma humanidade única. E todo esse processo tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, nós hoje temos ferramentas, que é justamente o conhecimento, para poder entender, poder jogar fora as inverdades, né? Coisa que não é real, daquelas que são reais, que são lógicas, que são coerentes, que é o conhecimento. Então ele segue, mas se permanecer na superfície, se ficar só ali flutuando, né? Expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Então, esses que tiram toda uma conclusão por uma frase que lê ou por uma informação picada que venha, vai ficar flutuando ali, não vai passar, não vai afundar no conhecimento ou aprofundar no conhecimento. Olha só, agora, depois de analisar tudo, olha que Kardec chegou a concluir. Você pegaria um celular para a gente ver controlar a hora? Vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa e que hoje formam a crença. Podemos dizer da universalidade dos espíritas, não é dos espíritos, tá? Porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Então, agora vamos ver opinião, o conhecimento dos espíritas, e não daqueles que fazem aqueles sistemas, como ele chamou, restritivos, que são basicamente opiniões isoladas. E aqueles que passaram por tudo isso, tudo, lendo esses sistemas, vão poder ver a lógica de tudo e chegar nisso. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, que estão além do corpo, que não pertencem ao corpo, ou seja, pelos espíritos. Então, os fenômenos são produzidos por espíritos. Então, não é mais sistema, não. Aí já é o conhecimento. Então, esse agora é o que nos traz a informação real, depois de toda a observação. Então, vocês imaginem,
faz de conta que ninguém sabe nada disso. Estamos lendo pela primeira vez o livro dos médiuns há 160 anos atrás, pouco mais, quase 170. Então, estamos lendo ele e estamos entendendo. Opa, então tudo aquilo que estamos vendo, mesa se movendo, lápis na mão de médium escrevendo, o médium falando, só que ele está falando coisas que ele não detinha esse conhecimento. Então, tudo isso, todos esses fenômenos são produzidos por inteligências sem o corpo, espírito sem o corpo, extracorpóreo. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Então, onde tem espaço, tem espírito. A gente veja ou não veja eles. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Nós temos estudado no Livro dos Espíritos o tipo de companhia que nós buscamos através de pensamentos, atitudes, ações. Por quê? Porque eles estão aí, inundando o meio que a gente está. A gente não vê eles, mas eles estão lá. Nossa, agora você me deixou preocupado. Não, agora você está sabendo da realidade. Porque você sabendo ou não, eles sempre estiveram ao nosso redor. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Está vendo? Temos espírito de toda qualidade que está em contato com a gente. Basta que a gente sintonize com eles. E tem espíritos familiares, tem aqueles que deixaram a nossa convivência. Nossa, tem aqueles que um dia nós fizemos algum tipo de maldade, uma má ação contra eles, e eles hoje nos perseguem. Então, tem de tudo. Então, isso que Kardec foi ensinando para a gente. Terceiro, os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Então, eles estão atuando sobre o mundo físico. Nossa, mas como é que é isso? Nos próximos estudos do Livro dos Espíritos, nós vamos estar falando sobre isso. A influência dos espíritos sobre o mundo material, sobre a natureza. É um dos itens que nós vamos estar estudando. Quarto, os espíritos não são entidades à parte na criação. Deus não criou os espíritos e os homens. E pronto, temos duas categorias. Não. Eles são almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos. Ontem nós tivemos um estudo fantástico, conduzido pela Kátia, que falava exatamente isso, sobre os mundos habitados. Um monte de mundos aí. Então, os espíritos são essas almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, outros planetas. Nossa, então tem disco voador. Não vamos falar disso. Vamos falar que com disco voador ou sem disco voador nós temos espíritos vivendo em outros mundos. Eles estão desprovidos do físico, do envoltório corporal, do corpo físico. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e, ao morrer, nos tornamos espíritos. Espera aí, agora nós estamos falando só deles. Amanhã nós seremos eles. Amanhã nós seremos espíritos, porque o nosso corpo tem validade, ele é material. Um dia, ele não suporta a vida que nós temos, ele não dá esse suporte, porque nós estamos vivos e vamos continuar vivos, porque somos imortais. Mas o corpo não, o corpo é material. Tudo que é material deteriora, tudo. Nossa, eu preciso reformar minha casa, por quê? Está deteriorando. Nossa, mas eu cuido bem. Está deteriorando. Tudo que é material está deteriorando. O nosso corpo é igual, né? Então, amanhã, quando o nosso corpo já não nos servir mais, a gente estiver bem velhinho, doente, não consegue caminhar, sabe? Não tem, o espírito precisa evoluir, ele precisa sair daquela prisão temporária, porque ele continua vivo.
que ele faz? Deixa a roupa para trás, deixa aquele macacão, né? Aquela roupa de trabalho, que foi durante o aprimoramento dele, desde que ele nasceu, um corpo construído para ele ter a experiência aqui, ao longo de toda uma vida, mas chega um momento que não dá mais. Tem que deixar para trás, tem que devolver para a natureza. E continuamos vivos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia. Está vendo? Tem bons e tem os maus. De saber e de ignorância. Tem espíritos altamente sábios e tem espíritos altamente ignorantes. É a realidade nossa aqui na Terra. Nós encontramos pessoas inteligentíssimas. Encontramos pessoas boníssimas. Mas também encontramos pessoas que é um zero à esquerda, em termos de inteligência. Zero. E tem espíritos maliciosos, muito maliciosos. Sexto, estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas como dispõem do livre-arbítrio, alcançam-na, né? Essa perfeição dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e a sua vontade. Nós ditamos o ritmo do nosso crescimento espiritual. Somos nós. Se a gente quiser ficar tranquilo, perdendo tempo, deixando o tempo passar, outros passam pela gente, seguem, né? É uma caminhada, mas é uma caminhada evolutiva, de espírito. Aí vão passando por nós e nós vamos ficando para trás. Mas porque eu quero? Eu não quero. Não quero fazer esforço nenhum. Quero ficar aqui estagnado. Eu quero aproveitar a vida. Então eu vou ficando para trás. Agora não, eu quero avançar. Eu sei por que eu estou aqui. Eu estou a caminho da perfeição. Eu estou a caminho da felicidade. Então eu vou me esforçar. Então o livre-arbítrio ele é respeitado. Nós ditamos o passo mais rápido ou mais lento, em termos de evolução. Sétimo, vocês percebem quanta informação Kardec foi pegando e foi juntando e foi descartando aquilo que não servia, foi mostrando que tem sistemas que inventam qualquer tipo de coisa, mas não explicam, porque não é a realidade. Agora, todos esses itens que ele está colocando aqui são a realidade, foi o que ele observou. E olha a lógica por trás disso. Até agora tem alguma coisa que fere a nossa lógica? Se tiver, por favor, avisa aí, a gente vai reclamar para quem quer que seja, mas vai mudar. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, porque não está correto. Percebe? Então ele foi atrás de toda a informação. Aí tem anos de conhecimento. Para ele publicar o livro dos espíritos, ele tem um acúmulo de 3 anos que ele se debruçou em cima desse conhecimento, dia e noite, e fez pesquisas, e tinha a revista espírita, que ele trocava informação com outras pessoas. Ele tinha um acumulado de informações daquele grupo que ele foi participar, um grupo mediúnico, que ele foi convidado. Chegaram lá para ele, deram um monte de informação, um monte de anotações. Falaram, tá aqui, nós não sabemos o que fazer com isso, nós não sabemos organizar. O que ele fez? Leu tudo aquilo, estudou tudo aquilo, organizou, compilou, usou aquilo para fazer novas perguntas aos espíritos através dos médiuns e foi montando esse corpo de doutrina, que é a doutrina espírita. Depois disso, ele também, isso no livro dos espíritos. Depois, ele partiu para o livro dos médiuns. Por quê? Porque havia muita gente que queria conhecer como é que faz uma reunião mediúnica, como é que é. Aí ele pegou e fez. Só que ele não faz assim, pega uma mesa, põe cadeira em volta, senta, fica esperando, uma hora não se manifesta um espírito. Não, ele foi e fez um estudo, detalhou e nos apresentou. Por isso a importância dessas noções preliminares. Ele está montando toda uma situação para que a gente perceba com uma análise lógica
criteriosa, para poder saber exatamente, para ir adiante, né, na segunda parte. E quando se tratar da fenomenologia mesmo, do fenômeno mediúnico, aí a gente tem um embasamento, a gente sabe do que está falando, fazendo, observando. Então, outra coisa que ele concluiu, são felizes ou infelizes esses espíritos, que não são criados à parte, que tudo isso, né? Ou eles são felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida, e o grau de desenvolvimento a que chegaram à felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. Então, olha só, ele tinha contato com tanto espíritos inferiores, sofredores, ignorantes, como espíritos altamente elevados. Então, ele tinha esse contato, ele colocou, falou, os espíritos não tem só infeliz, tem os felizes também. Mas de onde que vem essa felicidade? Uns fizeram bem, são felizes por isso. Os outros são infelizes porque só fizeram mal, estão pagando hoje com essa infelicidade o mal que eles fizeram, para poder aprender. Né? Aí mais para frente, 8, né? O oitavo item que ele está explicando sobre os espíritos, que é isso aqui, os resultados gerais, né? A conclusão através da observação completa. Né? Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Ou seja, muitos espíritos podem se manifestar, mas tem que estar em determinada circunstância para que ele se comunique. Que circunstâncias são? Uma delas, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Então, de várias maneiras. Eu costumo fazer um paralelo, né? Fazer uma analogia, que um celular é um médium. Tem uma pessoa distante num lugar e tem outra aqui segurando o celular. Essa pessoa consegue se comunicar através do celular conosco. Não importa a distância. Um está no mundo. Que mundo é esse? Do outro lado do mundo. Está no Japão. E eu estou aqui na América. E eu consigo me comunicar com ele através de quem? Do médium telefone. Esse intermediário. Então, em dadas circunstâncias, pode se manifestar. E como se comunicam? Por meio dos médiums, que são esse instrumento ou intérpretes. Porque, às vezes, o espírito fala com o médium e o médium transmite o que o espírito está falando. É um intérprete. Desculpe interromper, essas circunstâncias também têm que ser levadas em conta, que aí dentro tem que haver permissão, tem que haver afinidade, né? Várias coisas que nós vamos estudar depois também. São as circunstâncias necessárias, né? Ou não necessárias, mas tem que haver alguma, assim, tem que favorecer essa comunicação. Aí, mais para frente, 10º, reconhece-se a superioridade e a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, aquilo que o último sistema que foi estudado, até que é o número 48, né, o item 48, Kardec fala a respeito das pessoas serem enganadas, achar que é o diabo, o que é o Cristo se comunicando. Então, o que ele faz aqui? Né? Pede para a gente deixar de lado esse sistema otimista
e pensar de forma racional. Poxa, como é que um espírito bom vai falar coisas grosseiras? Como é que um espírito mau pode falar coisas boas? Se ele estiver querendo enganar, ele pode falar, mas ele não se sustenta. Já o espírito superior, ele se sustenta. Então, aí, o que leva Kardec a dizer? Falou, olha, pessoal, no livro dos Espíritos, no capítulo 1, a segunda parte do capítulo 1, tem a questão número 100, que é a escala espírita. E aí ele fala, sublinhado aí por minha conta, tá? O estudo dessa classificação é indispensável para se avaliar a natureza dos espíritos que se manifestam e suas boas e más qualidades. Então, tem espírito para todo gosto. Como aqui no mundo tem gente para todo gosto, em termos de caráter. Tem gente boa e tem gente ruim, ou má, ou mal intencionada, o que seja. Então, do mesmo jeito que aqui tem gente com diferentes propósitos, no plano espiritual também tem. Porque no plano espiritual estão espíritos que não diferem nada desses que estão encarnados, porque eles são os que um dia estiveram encarnados, como um dia nós vamos ser aqueles que estivemos encarnados. Então, olha, a realidade, ela é muito simples. Então, toda manifestação é executada, é promovida por espíritos. E esses espíritos têm suas características. Que características são? As que estão na escala espírita. Nós não vamos estudar a escala espírita, porque já fizemos isso há muito tempo atrás, estudando o Livro dos Espíritos. Mas uma relembrança vai bem. Ele classifica em 3 ordens de espíritos: os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Os espíritos imperfeitos, que pertencem à terceira ordem, olha a qualidade deles. Ele separou 5 classes diferentes. Predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, tudo aquilo que favorece o corpo, que traz prazer físico, que promove assim esse gosto pelas coisas materiais. Por isso ele fala predominância da matéria sobre o espírito. Ele não está preocupado em evoluir espiritualmente. Ele tem propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Nós já estudamos isso. Ontem foi falado isso. Nós temos a intuição de Deus, qualquer que seja a fase da nossa vida. Mas a compreensão só vem com a prática do bem. Porque quando a gente compreende Deus, não assim aquele Deus vingativo, aquele Deus irado, que cobra da gente as coisas, ou que promove, né, a gente, promove uns e castiga outros, né? Não, esse Deus não. Um Deus de amor, um Deus que criou tudo, um Deus que quer o nosso bem. Então, quando a gente compreende ele, a gente vai mudando. Então, tem aqueles que têm intuição, que são todos espíritos, mas não compreendem, entendem de um outro jeito. Quem são? 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, se fazem passar por sábios, mas não são. Espíritos neutros, que são da 7ª classe. Não fazem o bem, não fazem o mal, está aí. Né? Tem a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses que faziam mexer as mesas girantes e faziam ruídos, que deram a primeira evidência de que estava acontecendo alguma coisa, que tinha gente no plano espiritual. Então foram usados esses espíritos. Foi permitido que eles fizessem maior barulho, literalmente. Então,
Esses são os espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. Aí, na segunda ordem, e no livro dos espíritos, cada uma dessas classes é explicada. Todas elas, então, com detalhes. O que é um espírito benévolo? O que é um espírito leviano? Então, a gente vai estudando isso, vai conhecendo mais. Daí um convite, pegar a lição número 6, questão número 100, e estudar a escala espírita. Segunda ordem, os bons espíritos. Agora, não é que é o contrário, mas olha só, o predomínio do espírito sobre a matéria. Então, eles estão preocupados mais com o espírito do que com a matéria. O desejo do bem, se aqueles espíritos da outra classe, da terceira ordem, esses imperfeitos, eles se preocupam tanto com a matéria a ponto de tirar a matéria de alguém, roubar de alguém alguma coisa, alguma propriedade. Então, é a propensão, sabe, a predominância, o predomínio da matéria sobre o espírito. Já os bons espíritos é o predomínio do espírito sobre a matéria e tem o desejo de fazer o bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Olha só, tá vendo essas misturas, né? Esses blends, né? Em termos de qualidades, intelectual e moral. Uns são mais intelectual, outros são mais moral. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas manias, algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Então, eles não são perfeitos ainda, são bons e estão buscando a melhoria. Será que eu estou nos espíritos, no meio dos espíritos bons? Será que eu sou benévolo, como a quinta classe? Será que da quarta classe sou um espírito sábio? Quando desencarnar, será que eu virei aqui e darei conselhos? Né? Será que eu sou da terceira classe, que é mais prudente, que não se manifesta tanto assim, porque ainda sabe que pode estar errando? Ou será que eu sou da segunda classe, um espírito superior? Olha, sinceramente, eu vou pelo que a escala espírita, quando a questão 100 começa assim, ó, observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Está vendo? É qualidade, desenvolvimento e as imperfeições que ainda mantêm. Essa classificação nada tem de absoluta. Não é virar uma chavinha, agora passou de um para outro, subiu na escala, agora é outra classe. Não. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam. Então tem aquela zona meio cinza, meio nebulosa. Então não tem um risco certinho ali que agora você passou para esse, suas qualidades são essas agora. Não, é um pouco misturado ali, né? Como nos reinos da natureza, eles exemplificam então nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Quando que a gente sabe que passou da idade infantil para a adolescência? Não tem uma linha que defina. Vai mudando, de repente é adolescente. E quando que a gente vai para a fase madura? Vai mudando, vai adquirindo maturidade e tal, aí passou para a idade madura. Mas aí já está conformado. Não é uma coisa que pula um degrau. Eu gosto muito da definição do Jorge Lahar, que ele fala, nós não caminhamos, ele estava falando
da evolução dos mundos, né? E claro que também a gente vai evoluindo. Falou, a gente não anda de escada, degrau a degrau. A gente anda numa rampa, onde você não tem o degrau definido. É uma rampa, a rampa não tem degrau, mas ela vai subindo, né? Então é muito bonito isso como uma explicação. Aí a primeira ordem, espíritos puros. Ah, só para voltar então, onde é que eu me encontro? Eu acho que eu me encontro assim, entre a terceira ordem dos imperfeitos, que é a sexta classe, e a quinta classe, segunda ordem. Então, não tem isso. É como ele falou aqui. Tem uma zona ali que ele está falando um conjunto, para que a gente entenda que nós vamos subindo na escala espírita. Então, não estamos aquele, sabe, aquele absurdo de imperfeição. Mas também não somos ninguém, né? Não estamos com essa bola toda. Ele fala, não, é um espírito bom. Então, não, está a caminho da bondade. Então, talvez aí, entre uma classe e outra, a gente está ali, enfiado, né? Inventamos uma classe 5.5, né? Que não é nem 4, desculpa, o contrário. Não é nem a sexta, não é nem a sexta nem a quinta. É a 5.5 ali, né? O 5.75, enfim. Se a gente quiser fazer esse exercício aí, o que vale é que a gente não está tão no extremo e nem em outro. A gente está lutando aí para se melhorar. Quando se trata da primeira ordem, ou esse aí, nenhuma influência da matéria. Então, a matéria não faz diferença para ele, não é importante. Jesus, que está acima do espírito puro, porque é um espírito crístico, né? É um Cristo, ele não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Imagina, o espírito mais elevado que pisou na terra não tinha nada. Ele tinha a túnica dele e uma sandália, um par, né? Era o que ele tinha. Então ele está acima da matéria. A matéria não faz influência, né, nesse tipo de espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos outros espíritos dessa ordem. Então, dessa 10ª classe até a segunda, aquele espírito classificado de primeira ordem, ele está acima de todas essas. É a única classe. Não tem espírito mais puro, menos puro, um pouquinho mais, um pouquinho... Não. Aí é espíritos puros. Pô, mas então quer dizer que ele chegou no ponto e nunca mais não vai evoluir em nada? Vai. Eu não sei dizer no que, mas ele vai. Porque nós estamos sempre evoluindo. Sempre tem alguma coisa que vai promovendo o crescimento. A nossa visão, o nosso conhecimento não permite que a gente saiba de tudo. Mas pode ter certeza que nós vamos estar sempre evoluindo, sempre dando margem a mais e mais de aprendizado, mais e mais de felicidade. Já pensou? Só para a gente saber, então, na próxima reunião vai ser no dia 13 de janeiro de 2021. Até lá já vai estar todo mundo vacinado, né? Tomara. Então, não sei se vai dar para tudo, mas, enfim, nós vamos estar num ano mais promissor em termos do que a ciência está buscando aí, que é tirar a gente dessa pandemia, né? Então, dia 13 de janeiro, a gente retoma e vamos ver o último item dos sistemas, que é uma comunicação de um espírito, e é muito bonita. Ela faz realmente um apanhado, né? Quando ele fala do sistema da alma material, e aí vai esse espírito e dá uma comunicação muito bonita aí, que tem por escrito. Isso é o que a gente tinha para oferecer em termos de estudo. Agora a gente vai para os comentários, né? Não é bonito falar sobre isso? Vocês viram como Kardec esmiuçou esse conhecimento? Ele foi fundo e peneirou e fez...
Nossa, nós temos tanto, nós e recebemos mastigado na forma do livro dos Espíritos e agora no livro dos Médiuns. Quanto trabalho, quanta energia ele pôs ali. Não dá vontade de aplaudir Kardec, mas não precisamos fazer isso. Só com o pensamento, né? A Fernanda sempre aplaude, né, Fernanda? Sem perguntas hoje? Calma, Verinha. Tem que digerir um pouquinho. Tem sempre um tempinho aí para... Não, eu estava pensando, assim, teve um comentário que você fez durante a apresentação que não tem mudança, né? A gente fica esperando que essas comunicações vai vir algo. Esses sistemas, na verdade, também, de certa forma, foi a esperança das pessoas acharem que essas comunicações ou elas iam ter alguma coisa de extraordinário ou de muito diferente, né? Do que a gente vivencia enquanto encarnado. Mas é a mesma coisa, né? E naquela questão lá das circunstâncias, eu sei que a gente vai explorar isso mais para frente, mas acho que essa é a questão da gente estar aqui estudando, né? Você não precisa ser médium ostensivo necessariamente para estudar o livro dos médiuns, né? Mas para a gente entender como que essas comunicações se dão e muitas vezes como que esses pensamentos agem, né, no nosso consciente, no nosso inconsciente também. E às vezes não é só... teve uma coisa também que eu estava pensando, não é só ser médium de outro espírito, mas é ser médium de si mesmo, né? Porque a gente esquece que a gente tem várias personalidades, assim, enraizadas no nosso espírito, né? Lados, né? Isso, e a gente está exercendo essa personalidade de agora, mas essa personalidade de agora, queira ou não queira, ela é um resultado das anteriores, e as anteriores também estão agindo junto. E às vezes esses pensamentos não são necessariamente um pensamento externo, né? É um pensamento interno nosso, mas que essa personalidade aqui não consegue. Eu não sei se estou complicando muito, mas é que essa personalidade aqui não consegue entender ainda, né? E acha que é uma ação externa. Então a gente precisa também estudar para ver essas circunstâncias em que elas se apresentam, né? Quando que esses espíritos realmente se manifestam e como que eles se manifestam, independente se a gente tem uma mediunidade ostensiva ou não, né? Você Era nisso vê, que eu Ana estava Paula? pensando. Isso é Não, verdade. isso que você falou, essas circunstâncias, olha a importância delas. Tem Uhum. que ter alguma coisa que permita a comunicação. Como ele falou assim, em determinadas circunstâncias, os espíritos podem se comunicar. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que a gente tem que levar as mãos para o céu e agradecer, porque senão a gente não teria uma vida normal. De repente vem um espírito e começa a falar por mim e tal, me prejudica tudo, né? Eu estou, sei lá, vou fazer um exemplo. Eu estou fazendo uma entrevista para emprego. Aí, de repente, um espírito que não gosta de mim faz com que eu fale um monte de bobagem, que ofenda meu entrevistador, enfim, interfere na minha vida. E não Uhum. é assim. Não. Em determinadas circunstâncias, ele vai poder falar. Olha que coisa. E quando você falou de personalidades, é outra coisa também. Podemos ter lampejos assim, mas não, se manifesta aquela personalidade, justamente a que eu não quero que se manifeste, porque tem tanto defeito, eu estou conseguindo, sabe, abafar tudo isso, um esforço tão grande, de repente vem tudo aquilo com força e me complica toda a vida, né? Então, olha como tudo, por isso o esquecimento, tem gente que fala, nossa, mas eu podia aprender melhor se eu lembrasse de coisa. É melhor não lembrar, deixa guardadinho lá, né? Porque nós somos muitos, na verdade, né? Só que um é que está se manifestando agora, que é esse consciente, esse que tem essa história dentro da reencarnação. Essa oportunidade nova, né, que a gente tem aqui. Exatamente. Nossa, que maravilha. Está tudo no lugar. Se fosse eu responsável para fazer todo o processo reencarnatório, processo que eu digo assim, o mecanismo da reencarnação, coitado de vocês, porque eu não, ia sair um negócio totalmente sem pé nem cabeça. No entanto, são entidades superiores, mas muito, muito superior,
e desenha tudo isso, faz essa engenharia, né, esse mecanismo bonito que é a reencarnação. Não, e é um processo de misericórdia, né, divina, porque a gente acaba tendo a oportunidade de recomeçar, né, porque a reencarnação é isso também, né, a gente pegar o prefixo da palavra, né, reencarnação é uma nova oportunidade, né, é recomeçar. Mas a gente também não recomeça do zero, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o esquecimento é que a gente está recomeçando do zero. A gente não está recomeçando do zero. Tudo aquilo que a gente conquistou está ao nosso bel dispor. Ninguém vem menos bonzinho nessa porque tem que padecer um pouco mais. Não existe isso, né? A gente vem com as nossas virtudes na escala que a gente desenvolveu ela ao longo de todas as reencarnações. E essas manifestações espirituais, essas circunstâncias que o Kardec fala, é muito voltado a não prejudicar a nossa reencarnação também, né? A obsessão, o processo obsessivo, ele só ocorre porque nós permitimos que ele ocorra, né? É importante lembrar isso, né? Se a gente não permite, olha, não tem intercedência de mentor, nada disso. Se nós não permitimos, ela não ocorre, porque todo processo obsessivo, pelo menos no meu entendimento, né, todo processo obsessivo, ele começa com uma auto-obsessão, né? Ou seja, eu abro a porta, né? E a gente escancara às vezes, né, a porta, né? A gente não abre só. A gente vai lá e escancara e convida, gente, vamos entrar aqui, vamos fazer a festa juntos. E depois a gente acha que está sendo manipulado e está sendo joguete na mão de espírito. Não é verdade, né? É que a gente não quer assumir essa responsabilidade, né? Está acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos, está vendo exatamente a influência dos espíritos sobre o mundo corporal. Você tem razão, Ana Paula. A obsessão, ela inicia com a obsessão simples, né? E a própria comunicação também, ela só é executada, ela só interage, né, quando o médium também dá essa passividade, né? Por isso que ele precisa aprender, porque ele tem às vezes ele dá a passividade e o espírito está ali e vai se comunicar, principalmente se é um espírito errante como a gente. Imagina, a gente desencarna, fica lá meio perdidinho. Aí vê um médium do lado e percebe que ele consegue te ouvir, consegue falar com você. Você vai sair de perto dele? Convenhamos, não, né? Eu vou Você virar vai uma ver. imagem dele, né? Você vai virar mais ou menos. Você vai virar o super amigo dele, né? Você vai ficar andando do lado dele até ele se cansar. É normal isso. É assim, se a gente imaginasse que os espíritos são iguaizinhos a gente, ficaria mais fácil, né? Verdade. Vou deixar os outros se manifestarem, que eu tô falando. Na verdade, a comunicação dos espíritos, a gente vê como uma coisa maravilhosa, fantástica. Não, é uma coisa muito natural na vida. É super natural. Agora, depende da gente, realmente. Quem é que a gente deixa se comunicar, né? Porque a comunicação dos espíritos, ela não se dá somente quando nós estamos no trabalho mediúnico. Muito pelo contrário, ela se dá sempre, né? Através de intuição, A através de influência dos espíritos, a gente... Né? Eu me lembro que, eu nunca mais esqueci isso, um primeiro grupo mediúnico, quer dizer, um grupo que estava assim pipocando médiuns no estudo, e aí nos pediram para ajudar, né, para entender, né, como é que era isso e como é que faria uma reunião mediúnica, né? Então a gente fez alguma aula teórica e depois, quando foi fazer a reunião, foi interessante porque depois que terminou a reunião, uma das médiuns falou assim, mas então é isso que é um trabalho mediúnico? Foi tão natural, tão assim, sabe? Não foi nada, sei lá, o que ela pensou que era, o que eles pensavam que era. E realmente é algo, eles estão no nosso meio aqui, eles estão junto com a gente. O que a gente fez foi só facilitar, dadas as circunstâncias, né? Para que ele se manifestasse. Só isso. Pode falar, Inês. Não, eu só queria que eu estou aqui ouvindo vocês falarem e
Eu acho que o estudo de hoje foi assim, fechando, né, a nossa temporada aqui com chave de ouro. Eu até entrei um pouquinho atrasada, que eu estava lendo a mensagem que a Kátia mandou no outro grupo de conversas, que quem não leu, leia. E então, assim, eu acho que a Kátia vai se identificar mais. Toda oportunidade que a gente está tendo, que seja um grupo de 2, 3 pessoas, está abrindo oportunidade para aquelas pessoas que estão precisando muito de ajuda nesse momento. É como se a ajuda, como os hospitais daqui estão superlotados, a ajuda espiritual também está superlotada. Então, eles estão pedindo para que todo individual abra as portas, faça vibração por essas almas que estão desencarnando, muito assim, de repente, né? De repente, quase mesmo que como numa guerra, né? Quem se lembra do filme do André Luiz lembra quando foram soadas as sirenes, né? Porque ia ter uma desencarnação em massa. Então, assim, o nosso plano espiritual, ele está um pouquinho também overwhelmed. Mas não só isso, né? Começou com isso. E aí eu ouvi vocês conversarem como, para mim, hoje, o espiritismo, ele fez um sentido, assim, muito... Eu já tinha um vago sentido, então melhorou mais ainda. Acho que aquele telescópio que eu mencionei uma vez está expandindo. Quando o Luiz começou com o monoespiritismo e o poliespiritismo, né? Que antes as pessoas só acreditavam em 2 tipos de comunicação, ou a demoníaca ou a divina. E aí, com o estudo, né, do espiritismo feito por Allan Kardec, como ele falou, foi uma coleção, né, ele saiu colecionando várias obras, várias testemunhas para criar o Livro dos Espíritos. E todo aquele ruído que estava acontecendo, que hoje, né, a gente não acontece mais, e se acontecer, acho que é uma coisa assim que a gente se abala, mas imagina isso acontecendo antes. Então ele veio, né, para provar que aquilo ali era legítimo, e através do espiritismo ele criou o politeísmo dentro do espiritismo, que as comunicações não são só demoníacas ou divinas. E aí com que a Ana Paula falou, né, tudo se engloba. Então é isso, assim, é uma cadeia e uma coisa vem para liberar a outra. A gente está passando por um momento de transição, como o Luiz falou, não é escada, é uma rampa. Às vezes essa rampa, né, tem uma bancadinha, mas é uma rampa e a gente está chegando em um ponto em que a gente começa a notar a rampa. Então é essa a nossa transição de agora. É só isso. Só, não, desculpa aí se falei demais. Não, foi muito bom. É, é interessante, né, Inês, você falando isso aí. No fim das contas, se for assim fazer sabe, tirar algumas coisas do que você falou, o conhecimento liberta a gente. Nossa, quanta coisa a gente deixa para trás quando percebe, quando vai entendendo as coisas, quando vai entendendo como as coisas funcionam. Essa é a beleza do nosso, sabe, desse aprimoramento, desse crescimento. Demorou, eu posso dizer para vocês, assim, sem nenhuma vergonha, sabe? Demorou para eu perceber que o estudo era importante. Demorou, porque dá trabalho, sabe? Tem que ficar horas dedicadas àquilo, e quando tem tantas outras coisas mais atraentes para fazer, até o nada para fazer é mais atraente. Então, mas à medida que eu ia aprendendo, nossa, foi, sabe, vai descortinando, as coisas vão ficando assim cada vez mais, sabe, é mais informação, é mais coisa para a gente crescer. E assim, a informação é interessante porque a de agora, ela serve de base para a próxima, que serve de base para a próxima, que serve... E aí, quando passa o tempo e a gente começa a rever ou começa a ver, o entendimento é outra coisa, é diferente. Então, tudo aquilo que ele falou dos sistemas, era tudo arranhão de superfície, era gente que via a coisa, não sabia direito do que estava vendo,
e concluía através de uma pequena, sabe, uma evidência de nada, e já criava toda uma teoria, né? Então, a gente tem que ir fundo mesmo. Então, hoje eu vejo, mais do que nunca, não é de hoje isso aí, já de algum tempo, que eu vejo que estudar é realmente o importante no Espiritismo. Senão a gente é enganado. E espírito enganador tem de monte. Pode ver que a classe mais extensa, ali, que são as 6, é de espírito imperfeito. A maioria. É nesse mundo que a gente vive, tanto encarnado quanto dos desencarnados. Está tudo miscuído aí no nosso dia a dia. Então, a facilidade para a gente escorregar é grande. Por isso a gente tem que estar atento, vigilante, porque e conhecendo do que se trata. Sabe, tem tanta coisa que a gente vê por aí, essas ofertas de coisas assim miraculosas, em todos os sentidos, até em explicação. E aí a gente vai ver que tem que ter razão, raciocínio, tem que peneirar. É muita coisa, é muita informação, são muitas mentes misturadas com as nossas, né? Eu só queria complementar o que você está falando com aquele ponto logo no início do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala da importância do estudo, não só para o externo, mas também para o interno também, né? E quando ele fala do estudo, no estudo do Espiritismo como um todo, né? Ele não fez 5 livros à toa, né? É porque cada um deles se complementa, e à medida que a gente vai estudando um e relê o outro, eu duvido aqui que alguém diga que lê hoje o Evangelho segundo o Espiritismo da mesma forma que lia quando abriu ele pela primeira vez, né? E naquele livro, acho que é Temas da Vida e da Morte, do João Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, ele vai falar o quanto que a gente se esmera em conhecimento para se preparar para uma reencarnação que não é compulsória, que é programada, né, que é planejada. Então, nenhum dos conhecimentos, assim, necessariamente que a gente está aprendendo aqui, são conhecimentos que a gente não aprendeu lá de antemão. É por isso que eles fazem tanto sentido, é por isso que a gente busca também por eles. Né? A gente está relembrando, né? A gente está relembrando para colocar em prática. Né? Então, a gente estudou incessantemente, ele fala que no primeiro capítulo, ele fala assim, os espíritos estudam incessantemente para chegar aqui e colocar em prática. E muitos, infelizmente, ainda recaem, porque o estudo do espiritismo, ele vale muito para a gente se autoconhecer, né? Várias vezes você já falou sobre o autoconhecimento também, né? Porque essas escorregadas que a gente dá também são a nossa, né? É as nossas escorregadas, porque a gente quer a saída mais fácil, né? O não fazer nada, né? É tão atraente mesmo, né? Quantas vezes a gente procrastina. Adoro. Se eu pudesse, eu não fazia nada, dia e noite. Mas a vida não é só isso, né? Mas aí tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que dá até... Você fala assim, depois que você lê aquela mensagem, toda vez que eu tomo banho, eu lembro da mensagem. Que ele fala assim, o valor do minuto, né? Quantos minutos a gente toma no banho? Ele fez as contas, assim, e foi falando. Aí eu falei assim, Jesus, agora nem tomar mais o banho. Mas, assim, é claro, né? A gente não pode levar tudo a ferro e fogo, mas é para a gente ver o quanto que a gente procrastina numa vida que é tão temporária, que é tão efêmera, né? No sentido do tempo, né? Da nossa realidade, né? Outro dia eu falei de um amigo espiritual, que quando eu conheci ele era amigo encarnado, né? E ele tinha uma frase, e eu falei meio equivocada a frase. Depois que eu falei, aí já tinha ido, né? A gravação já estava feita, mas eu vou falar de novo, porque aí retifica aquele que escutou, né? Naquele dia, vai escutar agora. Ele falava que o tempo, não é a vida, o tempo é côncavo. E a gente tem que preencher o tempo com coisas boas. Olha que coisa bonita. Como eu falei naquela gravação, naquela outra reunião, eu não sei de onde que ele tirou isso, se foi da cabeça dele, ou se ele leu, tal, mas tenho quase certeza que ele até citava quem foi que falou, né? Mas eu fiquei mais com o enunciado mesmo, né? O tempo é côncavo, olha só, é um copinho, né? E a gente vai enchendo ele com coisas que a gente, né, enche porque quer, mas vamos encher com coisas boas, né? Esse copinho. Bom,
Era para ser 1 hora, mas como a gente não tem nenhuma atividade depois disso, acabou virando 1h15. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Alguém gostaria de fazer a prece? A palavra é aberta e tem sempre alguém para dizer alguma coisa bonita, um desejo de bênçãos para tanta gente necessitada. Nós temos um livro aqui de vibrações, que também a gente está sempre aqui conosco para ser oferecido para a ajuda dos amigos espirituais. Enfim, algumas palavras. Quem quiser falar pode ficar à vontade. É o momento que eu fecho o microfone meu. Gente, eu já enviei a mensagem que a Kátia enviou. Muito obrigada, Kátia. Eu vi somente agora a mensagem de Eurípides Barçanufo, psicografada pela Sueli Caldas Schubert. Eu mandei para o meu marido vai enviar para todos vocês, tá? Eu já tinha recebido, né, da Kátia, eu vi, Kátia? e eu vou falar sobre ela uma coisa. Eu não li ainda. Ela é tão lógica, tão coerente, que, por favor, não entendam que eu quero dar uma de Eurípides Barçanufo ou que ele está acima dele, tá? Eu já falei onde é que eu estou na escala espírita, né? Estou mais ali para a turma do fundão do que para, né, a turma do gargarejo ali. Eu quase que dá para lendo a mensagem, a gente fala, ela é tão óbvia do que a gente precisa fazer, ele convida a gente a ser otimista, que lendo ela a gente fala, puxa, não precisava Eurípides Barçanufo falar para a gente isso aí. A gente sabe disso. Mas é bom lembrar. Como, sim, mas não, eu não estou falando para dispensar. Vocês vão ler, vão ver que bonita que é. Ele conclama a gente ao otimismo, sabe? Esse é uma parte bonita, assim, e quem de nós não sabe que o otimismo é contagiante? Todos nós sabemos. Todos nós aqui, né, Luiz? Todos nós, tem muita gente que não conhece o otimismo. Sim. Não, mas você também há de entender que essa mensagem não foi para todo mundo também, né? Então foi para um grupo. Eu acho, não, é verdade, mas o que eu estou dizendo é que quando uma mensagem dessa veicula na mídia social, você nunca sabe quem é que vai ler, né? Não são só os espíritas que vão ler. Então, eu acho que a ideia é até não espíritas lerem. E daí, então, parece óbvio para a gente, mas para quem não estuda um pouquinho o espiritismo, talvez não seja tão óbvio, né? Não entendam que eu quero estar acima. Mas tem uma beleza, tem uma coisa assim que, com que nós já aprendemos, sim. torna assim coerente, lógico. Né? É verdade. Então, e aí a gente fala, meu Deus, precisava vir alguém do além para me lembrar isso aí. Eu podia já ter, né, dado mas você imagina, as pessoas que não compreendem um pouquinho ainda do espiritismo estão desesperadas, né? Essas pessoas que estão desesperadas nesse momento, eu estive conversando com uma amiga minha, e a venda de medicamento antidepressivo e ansiolítico aumentou 90%. Está nas nuvens. Né? Pois é. Então, as pessoas estão super ansiosas, há pessoas que estão realmente desesperadas, não veem uma luz no fundo do túnel. E aí eu espero que essa mensagem chegue a essas pessoas, ainda mais do que aos espíritas propriamente ditos, porque parece, né, como você disse, puxa vida, é uma coisa tão bonita, por que a gente já não pratica isso, se a gente já vem estudando isso há tanto tempo, né? Agora, imagina aqueles que não vêm, são que eu espero tenham a oportunidade de ler uma mensagem dessa na mídia social, né, para ter um pouco mais de consolo. Mas você sabe, Kátia, que não é só o que não conhece, o que a gente conhece que está assim pessimista ou perdendo um pouco, né, o otimismo. Muitas vezes a gente recebe notícias, né, pela mídia aí, e a gente cai um pouco, né? Eu estava sentindo isso essa semana.
eu tive que dar a volta por cima pelo conhecimento que eu tenho, né? E procurar me fortalecer em Jesus, Sim, porque senão a gente cai mesmo. cai. É Mexe verdade, né? muito com a gente as notícias dos parentes, dos amigos próximos, né? Que não estão bem, né? É Então, eu acho que verdade. todo mundo. Por isso que eu acho que é muito importante a gente, Eurípides Barçanufo, outros espíritos da categoria dele, estar nos enviando essas mensagens para nos relembrar, né? Fazer com que a gente relembre que é necessário a confiança, o bom ânimo, né? Sim, sim. A Inês tem alguma coisa para falar, Inês? Sim, né, eu só queria complementar o que a Kátia falou e o que a Verinha falou. Kátia, eu acho que você está totalmente certa quanto a uma mensagem como essa cair na rede social para aquela pessoa que não tem o entendimento que a gente tem possa se inspirar nessa mensagem. Isso aí é super. E são milhares de pessoas, às vezes até mais, né, que está ali folheando alguma coisa e a mensagem chega até ela. Mas o que eu achei também muito importante, eu li a mensagem 2 minutos antes da reunião. Então, durante a reunião, o meu pensamento, eu já estava conectada com aquela mensagem de ajudar. Então, a mensagem para o nosso grupo é para ajudar aqueles que estão vendo a mensagem agora e que vão procurar essa ajuda, porque vai ficar engravado na mente deles. Tem ajuda, tem uma luz no fundo do túnel. E muitas vezes somos nós aqui, não para, né, igual o Luiz falou, para a gente se merecer mais do que a gente se merece, mas se a gente tem o privilégio de estarmos aqui hoje, 12 pessoas reunidas em prol a espíritos que a gente realmente, assim, né, eu, por exemplo, já tive as comunicações, já senti, mas nunca realmente vi assim, peguei e falei, você é um espírito. E a gente, né, tá aqui, a gente acredita e a gente está junto com eles, a gente está se aliando a eles. Então é aquela, né, fé incondicional. A mensagem eu acho que é para todos e tudo, e a nossa missão é participar, né, nessa história aí que é o ser humano. Isso mesmo. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E acho que a Verinha tem uma sugestão, né? Não, eu ia ver se a Ana Paula não quer fazer a prece para a gente hoje. Não? Eu só lembro que nós vamos interromper a próxima quarta, né? 2 quartas, se eu não me engano. Mas a segunda-feira ainda a gente tem o Livro dos Espíritos. Eu vou Aí lembrar. a gente vai encerrar, inclusive, as terças, né, Sueli? O sábado, né? Pode deixar que eu mando a mensagem Isso. lembrando com alguma antecedência do retorno, tá bom? E aí aqueles que estiverem no Caribe, né, ou estiverem esquiando, né, aí acha um momentinho para se reunir com a gente. A Cris lá na praia. Tá aqui. Estava tentando achar o microfone. Então vamos nesse momento nos acomodar, sentir a vibração de Jesus ao nosso lado, dessa espiritualidade amiga presente nos nossos lares, que nos conduziram aqui nesse estudo, agradecidos da oportunidade de estarmos reunidos e de ouvir essas palavras para o nosso crescimento e para a nossa condução da nossa reencarnação nesse planeta. Vamos juntamente com essa espiritualidade, vibrando, imaginando Jesus envolvendo o nosso planeta nesse instante, entrando nos hospitais, fortalecendo aqueles que ali lutam pela vida, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que combatem essa pandemia nesse instante. Lembrando também do esforço dos cientistas para acharem a cura, para acharem a vacina, agradecendo os esforços que todos esses espíritos envolvidos
no bem ao próximo, estão conduzindo agora as suas ações. Nesse instante também vibramos por todos aqueles espíritos desencarnados que agora se encontram nessa passagem, que eles possam ser recebidos pela espiritualidade superior, pelos seus mentores, compreendendo a nova realidade que os acerca, tendo a certeza que Deus está os amparando a todo instante, nos voltando agora também aos familiares que aqui ficaram, que ainda sofrem a perda desses entes queridos de maneira tão repentina, não somente pela pandemia, mas talvez por outra doença, por outro infortúnio, que também passam por dificuldades econômicas, que eles possam, nesse instante, ser envolvidos pelos seus mentores, para que eles recobrem as energias necessárias, mas principalmente a fé em Deus, de que esse momento é passageiro, que é uma oportunidade de aprendizado e que Deus não nos abandona jamais, que Ele sempre está presente em todos os momentos e principalmente naqueles momentos e que são mais difíceis para todos nós. Eles possam se recordar dessa mensagem de ânimo para superar esse momento de dificuldade. E por fim, pedimos pelos nossos governantes, que têm em seu poder a decisão para ajudar várias pessoas aqui encarnadas, que têm a responsabilidade de conduzir uma nação, de conduzir decisões importantes, que nesse momento também os seus mentores possam envolvê-los para que eles deixem de lado os interesses pessoais, o interesse de grupos pequenos, lembrando da responsabilidade que os acerca, para que eles possam tomar as decisões voltadas para o bem da maioria e principalmente para aqueles que estão em situação de miséria, de risco, para que possamos ser a cada dia mais uma sociedade mais justa, que vibra em torno do bem ao próximo e do amor como Jesus nos ensinou. E mais uma vez agradecemos a todos os espíritos aqui presentes, a todos que puderam participar conosco desse estudo, que possam levar daqui o conhecimento necessário também para a sua conduta, para a condução da sua vida espiritual. E fortalecidos no amor de Jesus, encerramos essa reunião, crente que estaremos aqui novamente reunidos em breve. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, seja. Boa noite a todos. Boa noite. Até, Boa noite, até gente. sábado. Boa Tem noite, sábado, boa noite. Luiz?